José Sócrates admite que os portugueses com rendimentos mais elevados poderão ter cortes nas deduções do IRS. A oposição, sobretudo o PSD, diz que é uma maneira dissimulada de dizer os ricos que paguem a crise e lembra que muitos dos que o fisco considera ricos, afinal não o são tanto. Pior, os verdadeiramente ricos, o fisco nem sabe quem são ou quantos são. Está lançado o mote para um debate que vai certamente aquecer a campanha. Afinal, quem são os ricos? O que é a classe média? Quem é que vive na mais completa miséria? Dependerá de números objetivos ou de pontos de vista. Avancemos então para mais este Portugal 2009. Qual Robin dos Bosques? José Sócrates quer os mais ricos a pagar mais impostos, diz ele, para poder assim aliviar os mais pobres. Ora, os fiscalistas ouvidos pela SIC avisam que esta medida dificilmente vai atingir quem é de facto rico e que pode sim acabar por prejudicar muitos portugueses. O slogan, criado na década de 80 pelos partidos de esquerda, ganha nova vida sempre que se aproxima um ato eleitoral. E 2009 é ano de eleições. Aqueles que são mais ricos, não há nenhuma razão para deduzirem o mesmo que a classe média portuguesa deduz. O problema é quando a classe média e os ricos se confundem. Quem são, afinal, estes ricos de que fala José Sócrates? Quanto ganham e quanto pagam de impostos? Há aí o Ministro das Finanças, salvo erro, que disse que ricos são aqueles que têm mais de 10 mil euros por mês. Mas se nós levarmos em conta que sobre estas 10 mil euros incidem 42%, isso significa que estas pessoas ficam reduzidas a 5.800 euros. Será que se pode dizer que 5.800 euros por mês para casa, roupa lavada, comida, instrução de filhos, doença e tudo é muito? 5.800 euros por mês em qualquer país europeu é classe média baixa. Será que são estes os ricos portugueses? Primeiro, provoca pouco aumento na receita fiscal. Irrita as pessoas que têm esses rendimentos. Mas não afeta realmente quem se quer dizer que são os mais ricos. Pura e simplesmente são os trabalhadores dependentes, os trabalhadores por conta do trem, que já pagam mais impostos, que vão suportar este aumento dos impostos. Isto não chega sequer para o consumo. É evidente que as pessoas que ganham 1.000 euros por mês acham isto enorme. Mas 1.000 euros por mês não é classe média, é miséria. Ai, a minha vida! Ai, a minha vida! Da sociedade feito há 17 anos pelos chutes e pontapés, pouco ou nada se alterou. Ricos são de facto os que fazem render. E esses não entram sequer na tabela de IRS. Eu acho que pessoas verdadeiramente ricas são aquelas que obtêm os seus rendimentos da sua fortuna, de rendas, de mais-valias, de dividendos, de juros. Nós podemos fazer um pequeno apanhado. Olha, é o Sr. Américo Amorim, o engenheiro Belmiro de Azevedo, a família Melo, a família Espírito Santo e mais uma dúzia. E mais uma dúzia. Alguns champalimós, mais uma dúzia. Depois, juntando às grandes fortunas, eu juntaria às grandes empresas. A Galp, a PT, etc. Vamos acabar com eles? Fomos 1 milhão de portugueses no desemprego. São os ricos que dão emprego aos pobres, lembram os fiscalistas, e obrigá-los a pagar mais impostos pode ter um efeito perverso na economia portuguesa. É que ser rico também é ter liberdade de escolha. Suponhamos que eu era advogado na Holanda e que me aparecia lá um sujeito a dizer: eu até agora pagava, suponhamos, 40% de IRS e querem que eu passe a pagar 60%. Eu dizia: o senhor mude-se para o Reino Unido. Pronto. Durante uns anos, mudar a sua residência. Pode deixar na Holanda a residência secundária. Pode deixar a casa de campo. Mas vai viver para Londres, que é uma belíssima cidade. E durante uns anos não paga imposto.
para além disso, como quem tem muito capital a nível mundial é sempre beneficiado. Porquê? Porque os países tentam atrair as grandes fortunas, porque as grandes fortunas criam empresas, criam empregos e fazem consumo. Consumo gera emprego e gera receita fiscal. Por isso, essas pessoas têm sempre uma saída para qualquer outro país. Portanto, tentar apanhar os ricos cá em Portugal e tributá-los até os sangrar completamente, sejam eles quem forem, é como uma pessoa entrar pela capoeira para cortar o pescoço às galinhas todas e as galinhas fogem por um buraco cá na parte de trás. Se houver um aumento insuportável dos impostos cá em Portugal, a médio prazo, a riqueza imigra. A discussão já começou e promete animar a campanha eleitoral. A crise financeira fez Portugal perder 700 milionários no ano passado. O número de pessoas com ativos financeiros superiores a cerca de 720 mil euros. Segundo o World Wealth Report, há atualmente 10.400 milionários em Portugal, que representam, como já ouvimos, uma fatia mínima da população total. Se em Portugal só vivessem milionários, cabiam todos na freguesia de Lagoa, no Algarve. Os 89 km² equivalem a 0,10% do território nacional, que é também a percentagem dos muito ricos portugueses. Os muito ricos, sabe, são mais um mito, quer dizer, do que outra coisa. São, como dizia um amigo meu, são suficientemente poucos para a gente os desprezar. Manuel Vilaverde Cabral é sociólogo de profissão e desinteressou-se pelo estudo dos ricos há muito tempo. É que, ao contrário dos pobres, os verdadeiramente ricos são difíceis de encontrar, não gostam de mostrar o que têm e fazem questão de não declarar exatamente aquilo que possuem. Vivíamos muito bem, sem muito ricos, com certeza, mas perfeitamente. Na Suécia, quer dizer, os muito ricos saíam. Como o Ingmar Bergman, a certa altura, saem. São muito ricos, o Schumacher, esses podem sair, isso também são fortunas que não me preocupam nada. Os muito ricos não são necessários, quer dizer, para o funcionamento de uma grande economia. Quer dizer, não são os muito ricos que são necessários. Seriam, então, para ser... Mas quem é que investe? Quem é que... Eles não costumam, investem pouco e, em geral, especulativamente. São eles é que provocaram a crise, não foram os empresários. Não foram os empresários que estiveram a escavar, quer dizer, o seu lucro. Portugal tem o pior índice de distribuição de rendimentos da União Europeia. Quer isto dizer que o fosso entre ricos e pobres não para de crescer? Seria de esperar que os milionários portugueses fossem uns mãos largas, mas o padre Lino Maia, presidente da Confederação das Instituições de Caridade, diz que não. Se os ricos são ricos, é certamente porque não partilham muito, porque se partilhassem deixavam de ser ricos. Anos de experiência na ajuda aos desfavorecidos dizem ao padre que no interior do país são os menos pobres que ajudam os mais pobres. Já nas grandes cidades é a classe média e os empresários de sucesso quem dá as maiores esmolas. Há outro tipo de grandes ricos. São normalmente aqueles ricos que estiveram em serviços públicos, que depois foram catapultados para outras atividades e conseguiram grandes fortunas. Esses, às vezes, não podemos medir tudo pela mesma rasa, mas tinham preocupações sociais antes dos serviços públicos, depois parece que com os serviços públicos as perderam. Os muito ricos são consumidores atípicos. Têm dinheiro para comprar os sonhos dos outros, mas, por exemplo, na publicidade dos grandes meios, ninguém se interessa por eles.